Eu queria saber de você que está em casa assistindo o nosso programa, se você lembra do que eu falei no início do programa de hoje. Lembra mais ou menos? Já esqueceu? É assim mesmo? Eu sei que nem sempre é fácil, né, doutor? A gente sempre acaba esquecendo alguma coisa. Eu, por exemplo, estou esquecendo o texto agora. Mas será que isso acontece sempre com a maioria das pessoas? Vamos ver? Quando o assunto é memória, muita gente tem dificuldades. E depois da invenção das agendas no celular, lembrar, por exemplo, do telefone de uma pessoa querida virou uma missão impossível. Então, a nossa equipe vai começar testando a memória do teresinense aqui no centro, perguntando se eles lembram os números dos celulares das pessoas queridas. Vamos lá? Lembre o nome de um amigo que a senhora gosta muito que esteja aqui no celular. É o delegado Samuel. Ok. Qual é o número do telefone do delegado Samuel? Eu só sei olhando na agenda. Diga o nome de uma pessoa querida, uma pessoa próxima da família que a senhora tenha no seu celular. O número do telefone dele no seu celular. Minha mãe. Sua mãe, tá ok. Qual que é o número do telefone da sua mãe? Pode falar? É. 8153 4628. Maranhão. Será que está certo? Tá. Vamos ver se está certo no celular? 81534628. Tá certo. Parabéns. A senhora lembrou, tem uma memória boa. Obrigada. Qual que é o número dela? 98, posso falar? 9802-5496. Ah, tá certo. Agora fala de um amigo. Não lembro. Não lembra do Não amigo? lembro. Diz o nome de um amigo seu, muito seu amigo. Cara, seria o Newton. O Newton. Você sabe o número decorado do Newton? Não sei. Como é que você olhando faz? no meu celular. Só olhando no celular. Só olhando. Lembrar dos números é uma tarefa difícil para esta turma. Mas e lembrar de frases, de textos? Um pequenininho, por exemplo. Nossa equipe apresentou 2 textos, um pequeno e um pouco mais longo. E aí... Melhor mensagem... Não vai dar. Tá muito grande. Tá assim. Não dá para decorar. Dá não. O melhor de todos os presentes de Natal é a presença da família. O melhor... Muito bem, Paulo. Ele conseguiu. Mas a maioria dos entrevistados provou que memória é algo raro. Raríssimo. Não lembro. Não lembra? Não lembro. Não lembra do Não livro? lembro. Não decorou? Ainda não. Você viu que a memória não é o forte do teresinense. Acho que da maioria dos brasileiros, né? Com um pouquinho de esforço, aí a gente consegue lembrar. É com você, Vinícius. Tá aí, doutor Saber, a gente viu que é difícil. Queria até agradecer a participação da Aline aqui no programa Vida Saudável. Excelente matéria, Aline, parabéns pela sua participação. Doutor, a gente viu esses exemplos, né? Não são fáceis realmente. Quase todo mundo esquece de tudo, né? Claro. A toda hora é assim mesmo. Então eu queria saber do senhor logo o que é e como é que funciona a memória. A gente tem uma imagem aqui, vamos ver a nossa imagem. Queria que o senhor explicasse mais ou menos como é que funciona a memória do nosso corpo. Veja, nessa imagem nós podemos ver 3 regiões que são as mais importantes relacionadas à memória, que é o lobo temporal, que é essa região aqui, o lobo frontal, que é essa região aqui, e outros circuitos aqui que estão mais relacionados ao chamado controle motor, né? Existe uma relação muito direta entre o controle motor, a atenção e a formação de memória, por incrível que pareça. O movimento é importante para a formação de memória e para o aprendizado. Certo, doutor, e a idade? Ela tem algo a ver com a memória? Quem está envelhecendo perde mais a memória, quem é mais novo, existe isso ou não? Veja, essa queixa de dificuldade de memória, ela é bastante frequente, tem causas várias, alguns são problemas e outros são doenças. Então é bom separar a queixa de problema de doença. A queixa é muito mais comum, alguns são realmente problemas e alguns é que são doenças que vão precisar de tratamento. Então assim, na adolescência a maior causa é o déficit de atenção. Na vida adulta, a principal causa é dificuldade para um sono de qualidade, sobrecarga de trabalho, algum grau de ansiedade, que é uma coisa que leva bastante a queixa de dificuldade de memória, e uma certa desorganização do dia a dia. Já na idade mais avançada, a partir dos 60, 70 anos, é claro que uma queixa de dificuldade de memória sempre levanta a possibilidade de um quadro de demência. Aí é preciso fazer uma avaliação clínica detalhada para saber se por trás daquela queixa não existe uma doença, como a doença de Alzheimer ou alguma outra causa de demência. Doutor, já a gente inclusive vai falar sobre essas doenças, mas antes eu queria saber do senhor se é possível envelhecer então com uma boa memória. Com certeza, né?
já está claro que duas coisas retardam a progressão da doença de Alzheimer. Ou seja, mesmo que a pessoa vá ter doença de Alzheimer, se ela cuida de dois aspectos, ela pode ter essa doença mais tarde, numa forma mais branda e com uma progressão mais lenta, que são manter-se sempre ativo, intelectualmente ativo, escrevendo, lendo, vendo filmes. Você vê um filme hoje, escreve um roteiro de cinema amanhã. Você viu uma peça de teatro hoje, escreve um roteiro para você amanhã. Você lê um livro hoje, amanhã você tenta escrever um livro, enfim. Se manter o mais possível intelectualmente ativo. E isso retarda o aparecimento de todos os tipos de demência, mas especificamente Alzheimer. A outra coisa é a atividade física. A atividade física melhora a memória de quem não tem dificuldade do tipo Alzheimer e melhora a memória mesmo nas pessoas que têm a demência de Alzheimer. Ou seja, você pegar alguém com demência de Alzheimer e fizer atividade física, ela melhora a memória mesmo na presença da demência. Então, um cérebro sempre ativo e atividade física. Essas duas coisas evitam doença de Alzheimer, retardam, e quem não tem doença de Alzheimer vai ter um desempenho ainda melhor. Eu queria saber, senhor, qual é a importância do esquecimento? Ele tem alguma importância no nosso organismo? O esquecimento é um fenômeno normal, né? Tão importante quanto a memória. De maneira que você está o tempo todo recebendo uma quantidade praticamente infinita de informações. Então, o que a gente chama de memória, na verdade, é quase que um esquecimento seletivo, né? Você escolhe o que informação você vai rejeitar e que informação você vai deixar depositada. Então, na verdade, memória ou esquecimento seriam dois lados da mesma moeda. E o que é formar memória? Você selecionar a informação que vai ficar depositada e selecionar o que você vai guardar é a mesma coisa que selecionar o que você vai jogar fora. Então, memorizar é um esquecimento seletivo. Você esquece, você decide o que vai esquecer e, ao mesmo tempo, você está decidindo o que vai guardar na memória. Doutor, e o nosso disco rígido, a nossa caixinha, né, onde a gente guarda aí todas essas lembranças, ela é limitada? É limitado esse espaço ou não? A gente pode tentar sempre estar trazendo mais informações para o nosso cérebro? Isso é possível? Uma coisa é guardar informações, outra coisa é você ter capacidade de utilizar aquela informação no momento que você está precisando, né? Que é a informação útil, né? Então nós sabemos que nós involuntariamente guardamos uma quantidade N vezes maior do que a gente imagina. Então uma parte dessas informações fica na consciência, disponíveis para você lidar com ela. Então você quer lembrar alguma coisa, você só consegue lembrar porque aquilo está guardado numa parte do cérebro chamado consciente. Agora existe uma quantidade incalculável de informação que fica guardada mesmo você não tendo consciência dela, porque ela está guardada no inconsciente, né? Então a quantidade é praticamente infinita. Agora a utilização é que nós nos restringimos a um percentual bastante pequeno das informações que a gente tem. Agora o senhor confirma essa informação que muita gente fala, que com o tempo então é inevitável sentir a perda de memória? Ou isso nem sempre acontece? Não, nem sempre acontece, né? É claro que é mais comum ter uma dificuldade de memória no idoso. Nós chamamos isso de esquecimento benigno, transtorno cognitivo isolado do idoso, o nome que vocês queiram afirmar. Mas existe uma queixa de dificuldade de memória própria do idoso e que não é acompanhada de outros sinais de demência. Ou seja, o idoso ele até pode ter uma queixa de dificuldade de memória, é preciso avaliá-lo detalhadamente para saber se não há outras limitações além da limitação de memória. Dependendo, pode ser configurado apenas um caso, vamos chamar, esquecimento benigno do idoso, tá certo? Pedro, o senhor agora, doutor, se o esquecimento é um sinal de idade avançada, e quais são as doenças que podem afetar a nossa memória, hein, doutor? Veja, essa queixa de esquecimento, né, já falamos um pouquinho, ela é muito frequente. O primeiro aspecto é você ver que tipo de coisa que a pessoa esquece, né? É bastante comum aquela queixa de, por exemplo, encontrou alguém na rua, sabe que conhece a pessoa, que é sabe horrível, né, o nome e tal, e não consegue lembrar o nome da pessoa na hora, né? E depois a pessoa sai, aí mais tarde, fulano, lembrei, né? Então esse tipo de esquecimento é bastante comum, ele é um esquecimento benigno, realmente ele não traduz a ocorrência de nenhuma doença no sistema nervoso central. Então vamos separar assim por idade, né? Na infância, ou começo da adolescência, a principal causa de esquecimento, agora esquecimento mesmo, né, que está levando a algum tipo de prejuízo, dificuldade de memória e tudo,
é o déficit de atenção, que é um problema bastante comum, atinge de 3 até 5% da população que está na escola, no ensino fundamental e médio, e é uma causa tratável, e é um problema sério que leva a sérias dificuldades escolares, né, de rendimento na escola, baixa autoestima. Então, adolescente queixando-se de esquecimento, está atento para a possibilidade de ser déficit de atenção. O adulto, é impressionante que assim, muitos têm déficit de atenção também, mas a principal causa, na realidade, é sobrecarga, né? Sobrecarga de trabalho, sobrecarga de autocobrança, tensão e uma certa desorganização. A pessoa começa a fazer uma atividade, 2, 3, 4, daqui a pouco ela está entulhada de coisa e ela começa a ter dificuldade de lembrar detalhes de uma ou de outra. Não porque ela mesma tem algum problema, e sim porque ela simplesmente está sobrecarregada e ela começa a ter esquecimento. O que é a demência, doutor? Demência é a perda progressiva de várias funções chamadas funções cognitivas ou funções superiores do sistema nervoso. A mais comum, digamos, é a memória. E a maioria das demências começa com alteração da memória. Então, Alzheimer, por exemplo, ele pode começar com outras alterações, mas o mais comum é começar com a queixa de dificuldade de memória. Olha, e muita gente não sabe, mas alguns alimentos podem deixar a memória mais forte, rápida e sem falhas. Investir nesses alimentos, segundo os especialistas, podem evitar algumas complicações no futuro. Para os especialistas, alguns alimentos são indispensáveis para quem quer ter uma boa memória. Algumas frutas, legumes e carnes podem até prevenir doenças no futuro. O ovo, por exemplo, contém colina, que pode melhorar a memória. Sua deficiência parece estar associada à doença de Alzheimer, causa comum de demência. Os peixes, principalmente o de água fria, como sardinha e atum, são fontes de ácidos graxos ômega 3, poderoso antioxidante. Frutas e vegetais amarelos, mamão, manga, pêssego, cenoura, abóbora são alimentos fontes de beta-caroteno, antioxidante que combate o envelhecimento celular. As frutas vermelhas, como morango, cereja, framboesa, amora, pitanga, melancia e tomate, também possuem pigmentos antioxidantes, que combatem os radicais livres e ajudam a memória. Uma das mais poderosas é a maçã. A maçã é a principal fonte de fisetina. Essa fisetina ela vai favorecer assim, o amadurecimento das células nervosas. Por isso que é importante, porque ela não só vai combater os radicais livres, mas como também essa fisetina vai ajudar nesse amadurecimento dessas células. As oleaginosas, como castanhas, nozes, amêndoas, avelã, amendoim, são ricas em vitamina E e selênio, também fontes de antioxidantes. As carnes, aves, grãos integrais, leguminosas e leites e derivados são alimentos fontes de vitamina do complexo B. Eles ajudam a regular a transmissão entre os neurônios. Na carne vermelha, você encontra também o ferro, que pode colaborar com a boa memória. No decorrer da vida, as células, inclusive a do cérebro, elas são danificadas pelos radicais livres. Então, a ação desses radicais livres é comprometer, assim, a comunicação entre os neurônios, dificultando essa comunicação entre esses neurônios, havendo, assim, um déficit da função mental. Por isso que é importante assim, combater esses radicais livres. De que forma? Através também dos alimentos pode-se fazer isso. Outro ponto muito importante é não pular as refeições, principalmente o café da manhã. Isso pode comprometer o desempenho cerebral por falta de glicose e levar à fadiga mental. O ideal é fazer 5 refeições por dia, com intervalo de 3 horas para cada uma, sem pular nenhuma refeição. Então, doutor, a gente viu aí vários alimentos, né, uma lista de alimentos. Eu queria saber do senhor como é que deve ser o consumo desses alimentos que ajudam a nossa memória. O senhor concorda com isso? Veja, a falta de alguns nutrientes pode levar à dificuldade de memória, né? Então, o que é importante é uma pessoa ter certeza que não está faltando para ela nenhum daqueles nutrientes, né? Não que uma pessoa que esteja normal, se ela consumir uma dose maior de alguns nutrientes, a memória dela vai ficar turbinada, digamos assim. Realmente isso não existe. Agora, se a pessoa não consumir e faltar alguns nutrientes, ela pode ter várias queixas, entre elas a queixa de dificuldade de memória.